Boa tarde a todos, né? Eu vou dar uma guinada na abordagem que vinha sendo feita até o momento, né? Como o professor Barrichello comentou, eu sou o primeiro docente do laboratório que não é exalquiano, né? Então, a minha vinda para Piracicaba, ela aconteceu após a finalização do meu curso de graduação na UNB, quando, depois de 7 mudanças durante a graduação, né, para terror dos meus pais, né, porque eu comecei na matemática e terminei na engenharia florestal, sem grandes convicções de ser engenheiro florestal, né, porque acho que eu cansei um pouco, né, de ficar mudando de curso, né. E aí eu vim parar aqui na Exalc para fazer meu TCC, né, que quando eu parei de mudar de curso, eu falei, vou ficar na florestal mesmo, vou para a área industrial, então vou mexer com qualidade de madeira e celulose e papel. Aí vim parar aqui, né, tinha um autor chamado Luiz Ernesto Jorge Barrichello, que a gente lia nos artigos. A Isabel teve a coragem de vir comigo de carro, a gente pegou um carro em Brasília, viemos aqui esperar o Barrichello, levamos um chá de cadeira de 8 horas, literalmente, a gente chegou aqui às 8 da manhã, ele atendeu a gente às 5 da tarde, né? E lá a gente começou a se entender nesse assunto e viemos para cá para fazer a parte de celulose e papel. Chegando aqui, o professor Barrichello, entusiasta do Pinus, como o professor Celso colocou, falou, olha, o seu trabalho de mestrado vai ser com Pinus caribenho-hondurenses, né, uso múltiplo da madeira, que resultou num trabalho conjunto, né, professor? Só que esse trabalho eu fiz em 6 a 7 meses. Né, e ele queria que aquilo fosse a minha tese de mestrado. Eu falei, isso eu não quero não, isso aí não vai me levar para a fábrica, isso vai me levar para a floresta, eu quero ir para a fábrica. Aí ele falou, então arruma um outro. Foi quando eu descobri um aditivo de polpação que se usava no Japão. Né? Falei, há 30 anos atrás, a comunicação com o Japão já não era muito fácil, mas a gente conseguiu se comunicar e eu consegui uma amostra do produto que eles usavam no Japão, eu trouxe para cá, e aí eu fiz a minha dissertação de mestrado, e aí eu entrei nessa linha de aditivos de polpação, que depois me levou para uma fábrica, né, teve um ex-aluno aqui, o João Carlos Gil Muner, que disse que ia estar presente, mas não estou vendo ele por aqui, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, o Zé Maria e outras pessoas que estão por aqui também, e eu entrei nesse campo de catalisadores de polpação. Tá? Então, o tema que hoje eu vou mostrar aqui é um pouco dessa história, né, o que aconteceu ao longo do tempo. Acho que é o outro, né? Então, a minha apresentação eu vou dividir em histórico, fundamentos e conceitos, mas sem entrar em profundidade. Uma linha de aditivos que a gente chama de PANG, que é uma nova geração de aditivos, né? E aí uns desafios que a gente tem observado, que são os desafios regulatórios, né? Que eu acho que isso é importante para nós brasileiros, nós do setor de celulose e papel, nós que nos orgulhamos de ser o segundo maior produtor mundial de celulose e papel, ainda somos regulados por instituições e países que não têm a nossa capacidade técnica. Então, acho que a gente tem que, como brasileiro, a gente tem que deixar um pouco a postura de colônia e passar a ocupar a posição que realmente a gente merece, né? Então, quando a gente fala em catalisadores de polpação, várias sensações aparecem. Uma um pouco de medo, isso é fantasmagórico, alguns acham que é uma boa sacada, outros veem uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? E outros não sabem muito bem o que acontece. Essa é um pouco da cronologia, né? Nós estamos começando literalmente no século passado, em 91, né? Chegando até os dias atuais. Tá? Basicamente, os trabalhos começam em 91, né? As pesquisas com os aditivos de polpação aqui na Exalc. Em 97 surge uma patente sobre isso, né? E em 2001 a gente inicia uma cooperação, eu falo que a gente inicia uma cooperação, porque essa cooperação ainda está presente até hoje. A gente inicia a cooperação com um grupo chamado SB Chemicals, a quem eu agradeço aqui, até na pessoa do Aurielen e do Rodrigo, o apoio
que a gente vem recebendo desde então. O Grupo SB Químicos é um grupo brasileiro, né, que trabalha nessa área de aditivos de poupação, né. Cabe dizer, a bem da verdade, que foi o último grupo que a gente procurou para transferir essas tecnologias. A gente procurou todas as outras multinacionais que atuam no setor, né, e ninguém apostou nisso, né, porque aqui exigia uma aposta, exigia um investimento, existia um alto risco, porque era uma pesquisa saindo do laboratório e indo para campo, em escala industrial. Quando me perguntaram, o que é que eu vou fazer com esse produto? Não sei. A minha resposta foi a seguinte: eu fiz o produto. Agora, como você vai vender, como você vai comercializar isso, não me diz respeito, né? Não é o meu expertise. Então, essa história eu vou dividir ela em dois, até 2001 e depois de 2014 para frente, com uma parada em 2013, né, que acontece um momento importante, o Milanês acompanhou tudo isso, né? Então, esse é o bom, né, de você fazer um evento como esse, que você tem várias testemunhas oculares da história, né, daquilo que aconteceu. Quando eu fui preparar minha apresentação, eu confesso que eu tive acesso privilegiado à apresentação do Dr. Celso. Ele mandou com antecedência, todo o professor Celso muito organizado, né, mandou tudo com antecedência, e eu vi que ele botou as fotos de uns papers. Falei, eu vou aproveitar essa ideia, né? Gostei da ideia dele. Então, essa ideia não é original, estou dando crédito a quem deve, né? Aqui começa, né, então, em 94, essa é a minha dissertação de mestrado, onde a gente converteu o processo craft, né? Então, por que eu falei que eu vou dar uma guinada? A gente não está falando muito de floresta nem de qualidade de madeira, está falando de processo, né? Então, entrando na fábrica, esse era o meu foco quando eu queria, esse era o meu sonho, né? O Dr. Celso falou muito de sonhos, né, da vida. Esse era o meu sonho, trabalhar numa fábrica de celulose e papel, mas dentro da fábrica. Isso era o que eu queria, né? Como engenheiro florestal, com todos aqueles desafios que o professor Barrichello já elencou aqui. Então, até a dissertação de 94 foi a conversão do processo craft em um processo só da DDA. Por quê? O DDA é o hidrodihidroxiantraceno, é o nome da molécula que a gente estava trabalhando, que era um aditivo líquido, que era facilmente bombeável para dentro do digestor. Desvantagem, baixa concentração, ele tinha 18% só de ativos, o resto era água, e ele era oxidável, facilmente oxidável. Então, você tinha que deslocar com uma atmosfera de nitrogênio, o que era absolutamente inviável trazer do Japão para o Brasil. Mas aqui a gente criou uma série de conceitos. Nesse período, entre 94 e 97, eu fui para a Votorantim Celulose e Papel, né, na Celpave, lá em Luiz Antônio, né, quando depois eu tive a oportunidade também de ter acesso ao conceito Low Solids, que depois foi transferido para Jacareí, que hoje está na Suzano. Então, aqui, de 94 para 97, eu trabalhava como engenheiro de processo. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar na operação do digestor em turno de revezamento. Isso foi um desafio que o João Carlos Gilmunder me impôs, no momento com uma certa revolta e hoje com uma gratidão enorme, né, por poder ter a oportunidade de operar em escala real um digestor, né. Isso me trouxe uma formação extra técnica, onde a gente percebe que fábrica, o que faz a diferença nas fábricas são as pessoas, porque equipamento você compra, né? Então, nesse período, eu comecei a fazer meu doutorado já trabalhando na Votorantim. Aqui tem muitas histórias, né? Porque eu comecei escondido, ninguém sabia. Uma vez por semana, alguém ficava doente na família, alguém morria, né? Então, tinha que fazer meio escondido. Depois, conversando com o Gil, ele falou, continua fazendo escondido, mas só eu e você sabemos. E depois ele conseguiu oficializar isso junto à Votorantim, e aí realmente eu tive todo um apoio para fazer esse trabalho, que esse trabalho, inclusive, é feito lá dentro. Porque, na época, já se falava de aditivos de poupação, se falava muito em surfactante, se falava em antraquinona, se falava em polissulfeto. Tá? Aqui é um trabalho extremamente interessante, porque a gente fez um delineamento fatorial, de tal forma que eu pudesse isolar o efeito da antraquinona, o efeito do polissulfeto e o efeito surfactante com todo o rigor estatístico, Dr. Celso, que a gente precisa ter, né? Então, aqui a gente separou os efeitos e depois fez 2:2, 3:3, né? Nessa época, eu tive contato com o processo Low Solids, né, porque o digestor que hoje está em Jacareí, não sei se todos sabem, é o primeiro digestor Low Solids projetado como Low Solids para eucaliptos.
Os dois anteriores que tem, um na África do Sul e um no Canadá, eram retrofits. Esse que está lá em Jacareí, não sei mais como é que ele opera, o Tiago está aqui, é da Suzana, deve saber, mas ele foi o primeiro digestor low solids construído para operar como low solids. E na documentação da ANSI dizia, esse digestor não precisa de nenhum tipo de aditivo. Esse era um dos argumentos que eles colocavam. Inclusive, a gente teve muito contato na época com o inventor do processo, que era o Bruno Marcotti, aí eles trocavam umas figurinhas e tal. Isso me levou para Atlanta, já aqui na Exalc. Quando eu fui para Atlanta, o objetivo era estudar o processo low solids para eucaliptos. Mais uma vez, tive apoio da Votorantim, para mandar os cavacos para lá. E chegando lá, o professor Thomas MacDonald sugeriu também, e a sugestão, isso é o que eu sempre comento, quando o americano sugere, ele já sabe que ele vai ter que botar, que ele vai ter que investir junto nesse processo, ele sugeriu fazer o mesmo trabalho que eu queria fazer para eucaliptos e antracnona, ele sugeriu para fazer com aspen, que é o Populus tremuloides, que é a principal fonte de fibra curta na América do Norte, e o processo Superbet, ou seja, ele multiplicou por 4 o trabalho que eu ia fazer lá. Mas a gente fez. Tá? E aí surgem alguns resultados, eu vou pegar só alguns highlights dessa somatória de 3 trabalhos em 7 anos. O primeiro deles, o surfactante aumenta o número kappa. Parece estranho, porque você olha lá, o surfactante vai... Mas surfactante não tem efeito de designificação. Surfactante é um produto que atua na impregnação. É físico o fenômeno que ele atua. Então, basicamente, é isso que acontece. Quer dizer, é uma questão de balanço de massa. Quando eu tenho surfactante, eu aumento, eu deixo disponível uma maior quantidade de madeira para a reação, ou seja, tenho menos rejeito. Se eu não mexer no álcali, eu vou ter mais madeira para cozinhar. Se eu não mexer no álcool, o kappa vai subir. Essa é a explicação. Quer dizer, não é só um simples achado, tem uma explicação. Se eu estou falando sobre impregnação, eu entendo que o surfactante ele provoca um ligeiro aumento no número kappa e ele está totalmente ligado à impregnação. Tá? Não estou dizendo que ele não é importante, mas ele está ligado à impregnação. E se ele está ligado à impregnação, eu tenho que voltar nos conhecimentos. Então, eu tenho que olhar a madeira como sob a ótica de mecânica de fluidos. Se eu olho dessa forma, algumas variáveis que estão aqui, ângulo de contato, diâmetro de capilar, diferencial de pressão que eu vejo no processo, frequência de capilares, eu posso aplicar. Então, a madeira, a gente já começa a olhar a madeira pela ótica da engenharia. Então, essas duas equações, a de Lucas e a de Poazelli, elas podem ser aplicadas para a madeira. Aqui é um outro resultado, onde a gente vê a interação da antracnona com o surfactante. Então, à medida que eu aumento a dose de antracnona, eu aumento o rendimento, e melhora um pouquinho quando eu tenho com o surfactante junto. Então, eu tenho um efeito sinérgico das duas coisas. Ou seja, o que a gente fala, o surfactante leva o agente de deslignificação para o site reacional. E o polissulfeto, todo mundo, quem está aqui há mais tempo já sabe, o polissulfeto, ele eleva um pouco o kappa, porque quando você aplica o polissulfeto, após 120 graus, ele se degrada e consome álcali. Então, começa a faltar um pouco de reagente. Então, o polissulfeto, fora todas as dificuldades de gerar, operar, corrosão e tudo certo que acontece com ele. E aí entra um pouco da madeira. Quando a gente foi trabalhar com o aspen é folhosa, a gente fala muito do eucalipto, mas a gente tem que conhecer algo além do eucalipto, em termos de folhosas. E a Francis Mara está aqui, a Francis Mara trabalhou com isso. A dissertação de mestrado da Francis Mara foi com folhosas do mundo inteiro. Justamente para quê? Para a gente precisa ampliar nossos olhares sobre essas questões. Então, quando a gente olha o aspen, ele tem um comportamento completamente diferente do eucalipto. Até porque o aspen tem um monte de hemicelulose e tem uma série de explicações para isso. Mas todos os dois reagem bem
a presença de antraquinona. Isso aqui era um cálculo básico que o professor Barrichello usava muito, né, que é a relação entre o número kappa e rendimento. As coisas andam juntas, né, tem uma certa relação entre elas, e a gente tem que analisar isso. Então, a gente observa aqui que, tanto para o aspen, quanto para o eucaliptus, tanto sem antraquinona como com antraquinona eu tenho um ganho de rendimento de 3 a 4 pontos percentuais, enfatizando o efeito que a gente tem de deslignificação. E aí fomos para o low solids. Tá? Essa aqui é a simulação de low solids, né? Em vermelho eu tenho o aspen, em azul o eucalipto. Sempre sobra álcali, né? Quando eu olho essa linha pontilhada, sempre sobra álcali, né? E o processo é diferente, né? Você vê que digestor, isso já traz um monte de insights. O digestor para aspen não pode ser o mesmo para eucaliptos. A posição das peneiras tem que estar em alturas diferentes, porque a composição da madeira é diferente, a distribuição alcalina é diferente, é tudo diferente. Tá? Aqui está para o... Isso aqui está meio estranho, né? Não tem tem que ficar mudando de... O pointer não está funcionando aqui? Bom, então vamos assim. A gente tem que os pontos são diferentes, né, quando eu olho o superbet. Então, o processo, eu já tenho um efeito de processo, tenho um efeito de matéria-prima, né, uma série de efeitos que mudam o impacto dos aditivos. E aí a gente queria usar esses dados para fazer uma modelagem matemática, ou seja, para tirar do laboratório para levar para a escala industrial. E a gente queria usar alguns softwares de modelagem, por exemplo, como o WinGEMS. E no WinGEMS, né, quando você entra no detalhe, ou no Aspen também, da cinética de deslignificação, ele pergunta para você duas coisas. Quando que termina a fase principal de deslignificação, a inicial, e começa a principal, e quando termina a principal e começa a residual. São dois pontos que você tem que botar lá. O que todo mundo faz? Todo mundo pega um parâmetro que está lá no livro do 1950, que é feito para pópulos, e usa aquele valor. Pô, mas nós estamos trabalhando com eucaliptos, a gente precisa olhar isso de uma maneira diferente. Eu preciso ter uma qualidade de resultado mais importante. E a gente fez um trabalho exaustivo, e aí a gente conta com o apoio de vários alunos aqui do laboratório, um trabalho exaustivo, porque a gente fazia o cozimento a cada 10 minutos, interrompia e repetia, interrompia e repetia. Então, tem aqui 200 cozimentos fáceis para fazer essas duas curvas. Tá? Essas duas curvas me mostram os pontos. O que a gente vê aqui? O eucaliptus deslignifica muito fácil, diferente de todas as outras folhosas. Tá aí as duas equações, aí contamos com o apoio do pessoal da Unicamp, né, o pessoal que trabalha com SAS, né, com a matemática mais profunda, né, chegamos nas duas equações que descrevem esse modelo. E aí a gente chega depois desses 3 trabalhos, 7 anos, a gente chega numa questão que a gente chama de engenharia conceitual. Ok, vários trabalhos, vários conhecimentos, vários papers, mas e aí? Né? E aqui já numa atuação muito próxima com as indústrias. Então, a consolidação de ideias, né, que a gente está tentando, que é a etapa seguinte, é consolidar ideias em processos, produtos e ou serviços com base em sólidos conceitos e conhecimentos. Tá? Então, assim, a gente já tem esses 3 trabalhos e tudo que estava para trás, criou o arcabouço conceitual para a gente evoluir nesse tema. Né? E aí tem uma frase que eu uso com os meus alunos, né, e aí eu aproveito a experiência que eu tive na Votorantim, de operador. Na prática, a teoria é a mesma. É porque a gente usa assim, na prática a teoria é outra. Não, na prática a teoria é a mesma. Quem afirma o contrário não conhece a teoria. E é fácil de provar. Se na prática a teoria é outra, a gente não precisa vir para a escola. É bem simples. Simples assim, né? Filosófico, né? Mas acho que o tempo já dá essa liberdade para a gente. E aí surge o conceito de aditivos de poupação, em onde o polissulfeto já automaticamente é excluído.
Aditivos de poupação são compostos químicos que têm por objetivo aumentar a eficiência dos processos de poupação e não requerem alteração nas instalações industriais. Eu boto um tanque, boto uma bombinha e aplico. Isso é um aditivo. Quero aplicar, eu aplico. Não quero, não preciso aplicar, não quero mais aplicar, eu fecho a válvula e segue a vida. Tanto que todo mundo, né, tem várias empresas que produzem sem nenhum tipo de aditivo. E isso traz uma série de conceitos. A avaliação de um aditivo é diferente, por exemplo, de um antiespumante. O aditivo ele altera o balanço, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que pensar nos ganhos que eu vou ter em termos de caldeira, em termos de consumo específico de madeira. Eu tenho outros ganhos para contabilizar, para avaliar um aditivo. Então, você pode usar para aumento de produção, você pode usar para aspectos de qualidade de polpa, você pode usar para meio ambiente, por exemplo, reduzir sulfidez e impacto do TRRS e consumo específico de madeira. Como funcionam os aditivos? O mecanismo é clássico. Você usa um aditivo, Você usa o aditivo, se ele for um agente deslignificante, o capa cai. Se você não mudar nada, o capa cai. Se o objetivo não for reduzir o capa, para melhorar no branqueamento, por exemplo, você altera a carga alcalina e ou o fator H, e em alguns casos ambientais, por exemplo, a sulfidez. Quando você reduz isso, o capa volta para o patamar que você estava trabalhando. Nisso, você ganhou em rendimento, que impacta no consumo específico de madeira. Se você reduziu o álcali, né, e aumentou o rendimento, você tem menor sólidos por tonelada de celulose produzida. Se a alimentação de cavacos ao digestor não for um gargalo, você pode produzir mais celulose, né? E ainda você pode ter de quebra aí um ganho em termos de propriedades. Tá? Todos esses são efeitos colaterais, positivos, mas onde os aditivos normalmente se pagam, e hoje mais do que nunca, né, na redução do consumo específico de madeira. É importante relatar, por exemplo, lá em 94, lá em Zé Maria, lá em Luiz Antônio, na época, quando a gente usou alguns desses aditivos, a gente só conseguia pagar o aditivo quando a fábrica estava no gargalo, porque o custo da madeira era muito baixo e o preço do aditivo era alto. Então, a economia de madeira era mais ou menos, naquela época, trocar 6 por meia dúzia. Hoje já não é. Né? Hoje, com todo esse desafio que a gente tem aí, economizar madeira já paga o aditivo. E se eu economizar madeira e produzir mais celulose ainda, ganho mais ainda. E aí surge o conceito dessa história toda, aqueles 3 trabalhos, madeira, processo, né, aditivo, surge o conceito que a gente chama de tailor-made. É difícil acreditar que uma única molécula vai atuar bem em toda essa variação de processos que eu posso ter. Então, eu tenho diferentes processos de poupação, eu tenho diferentes tipos de madeira, eu tenho diferentes objetivos para usar o aditivo, né? E eu tenho diferentes tipos de polpa celulósica que eu quero produzir. E aí surge a nossa tecnologia de aditivos. Esse gap, quer dizer, a gente trabalhou o tempo todo para construir um arcabouço conceitual para transformar isso em um processo ou transformar num produto, tá? Que surgiu uma tecnologia. Esses aditivos eles podem privilegiar a deslignificação ou privilegiar a impregnação. Quando eu trabalho com polpa celulósica de pinos para a capa 60, impregnação é um desafio. Né? Quando eu trabalho com eucaliptos capa 18, deslignificação é um desafio. E aí surgiu uma tecnologia, né, que essa é a nossa grande satisfação, porque depois que essa tecnologia foi lançada no mercado, várias empresas tentaram copiar. E eu discutia muito com o Jorge Colodetti, né, porque, obviamente, essas empresas que faziam esses produtos iam testar lá em Viçosa, não iam testar aqui. E o Jorge tentou fazer uma engenharia reversa, que eu também faria. E ele nunca conseguiu. É que eu falei para ele, Jorge, não é uma simples mistura. O segredo está aqui, em revestir a partícula do agente deslignificante com um surfactante. E o processo que a gente desenvolveu, eu controlo a espessura desse revestimento. Consequentemente, eu controlo a proporção dos componentes. Isso ninguém sabia fazer. Né? Aí estava o segredo, aí estava a patente. Tá? Mas era um aditivo que a gente chama de tailor-made, porque a gente podia mudar essa espessura em função do objetivo que a gente queria. O Milanês usou isso lá na Bahia Sul e na Suzano.
né, acho que o Vail também estava nessa época lá, eram... O que ia para Suzano, Suzano era uma coisa, o que ia para Suzano, Mucuri, era outra. Né? Então, nesse período, né, até 2014, 600 mil toneladas, em 2005, apenas 600 mil toneladas de celulose no Brasil eram produzidas com aditivo. Nesse período, passou para 3 milhões de toneladas. Ou seja, essa tecnologia começou a ser aplicada cada vez mais em escala industrial. E aí vem a segunda parte da história, que é de 2014 para frente, mas com uma parada em 2013. Né? Então, esse aqui eu vou... Em 2013, né, o BFR, é um órgão alemão, né, o Milanês está lembrando da história, na pessoa de uma pesquisadora chamada Carla Pfaff, emite uma Reasoned Opinion. Fazendo curta uma história longa, aqui em Piracicaba a gente chamaria isso de palpite. Né? Reasoned Opinion é isso, é um palpite. Ela leu alguma coisa lá e disse que, olha, melhor tirar isso da produção de celulose. Aliás, melhor tirar da produção de papel branco, de papel que vai em contato com alimentos sob aquecimento. E aí generalizou. O pessoal do Brasil, junto com a Europa, mandou as polpas lá para Inventia, na Suécia. Não tem antraquinona na polpa branqueada. Não tem, e a outra coluna que está em branco não migra para o alimento. E aí, quando você estuda todas essas coisas todas, pega todos os números, todos os documentos que deram base a tudo isso, você chega à brilhante conclusão que se você comer 254 quilos de pizza, estava num papel, por dia, num papel que teve antraquinona, e a pizza ficou cozinhando por 4 horas, sua chance de ter câncer aumenta em 8%. É isso que o documento americano fala. Eu tenho que comer 254 quilos de pizza por dia. Né? Então, assim, percebe como isso é complicado para a gente? Então, isso aqui levou a gente para o caminho do regulatório, que é o tema que eu vou finalizar a minha apresentação. Não adianta a gente ficar dentro do laboratório desenvolvendo coisas se a gente não se envolver com aspectos regulatórios. Né? E a gente sabe que esses aspectos regulatórios, eles extrapolam a esfera técnica. Né? Chega no limite das barreiras não tarifárias. Resumo da história. Ali tem um trabalho dos americanos mostrando que tinha uma contaminação. Realmente tem uma contaminação na amostra que foi feita, mas o estrago foi feito. Resumo da história, o Brasil parou de usar. A Argentina não parou, Estados Unidos não parou, Suécia não parou, Espanha não parou. Nós paramos. E nós somos o segundo maior produtor mundial de celulose. Quer dizer, então a gente ainda continua agindo, né, atuando, né, como colônia. Essa é a pergunta, esse é o desafio. Né? Então, nós estamos falando de Brasil, com 25 milhões, Chile, com 7, 8, Argentina, com mais 2 milhões de toneladas, Uruguai, com 4 milhões, Paraguai entrando agora também, né, vai contribuir com mais 2 milhões. E a gente vai ficar até quando ouvindo esse tipo de coisa? Aí eu vou trazer um pouco mais disso. Eu mandei, né, um e-mail para ela, muito educado, para a Carla Pfaff, né, bem diplomático, perguntando, né, como é que era isso, como é que ela fez. Então, ela falou, olha, e propondo, inclusive, um trabalho em parceria, que é aquele e-mail ali. Ó, lá. Ela responde que eles não são um instituto nem de celulose, né, nem de papel, nem de floresta, e que ela só deu um pitaco, tá? Mas que pode usar na celulose. Mas no meu e-mail tinha, mas isso é um produto natural. Ela falou, eu sei que, inclusive, estão em vários fármacos. Foi aí que ela me deu o gancho. Ok, então estamos em vários fármacos. Então ficou nisso. Ó. E a resposta dela foi um palpitão, não é uma norma legal, e realmente não é uma norma legal. A gente ouve a informação, a antraquinona está proibida. A antraquinona não está, nem nunca esteve proibida. Né? Ela é restrita, a regulação que tem é restrita à produção de papel em contato com alimentos sob aquecimento, a caixa de pizza. Tá? E, detalhe, o experimento da caixa de pizza, você tem que pegar a pizza, botar uma camada de óleo e botar a pizza em cima, porque a antraquinona não migra na água.
Tá? Então, ninguém faz isso, né? Na prática, ninguém faz isso. Tá? E não existe. O que o BFR falou? Olha, eu não mais opino sobre nada ligado à produção de celulose. Foi isso que ele falou. Então, assim, de uma maneira inteligente, ele jogou M no ventilador e tirou dele da reta. E nós absorvemos. Tá? E aí vem uma frase que eu, indo para o campo filosófico, como o Dr. Celso falou, é onde a gente tem se apoiado bastante. A tarefa, quando a gente fala em inovação, não é ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Às vezes as coisas estão indo do lado. Às vezes a solução está no lado ali, ó. Está no setor de fármacos, foi onde a gente foi procurar. Né? Então está ali, ó. Vários trabalhos mostram, né, que você tem antraquinona nas plantas. Aloe vera, antiga babosa, né? A aloe vera é a babosa, que fazia shampoo para o cabelo. A aloe vera está cheio de antraquinona, e esse termo, advanced glycation, é uma das etapas da formação do câncer. Então, os caras usando a aloe vera para inibir, né, alguns tipos de câncer. E aí fomos buscar, né, na natureza, fomos entender, né? Essa é a vantagem que a universidade nos dá. A gente fomos entender como essas coisas evoluem, né? Então, a gente buscou uma evolução com Nature-Based Solutions, um mimetismo químico. Ou seja, a natureza já resolveu esse problema, vamos só entender como isso acontece. E aí aproveitamos um trabalho do Sansígulo, né, nosso colega também, onde ele publicou na revista O Papel todo o mecanismo de como acontece a designificação, a quebra da molécula de lignina. E fomos procurar no mundo, né, nas moléculas por aí, uma molécula semelhante, e encontramos. E ainda encontramos também, nos livros antigos, que não estão na internet, como sintetizar essas moléculas e como fazer uma nova molécula, onde eu pudesse associar um ácido graxo, que vai funcionar como surfactante, a uma molécula deslignificante. Muito parece com algumas duplas ligações que podem atacar a lignina. E aí surge o PANG, que a gente chama, Pulping Aid New Generation, uma nova geração de aditivos de polpação, que é uma molécula diferente, que inclusive já tem número CAS. Então é o que a gente chama de PANG. Então, é uma família de aditivos. De novo, a síntese química, ela nos permite regular o tamanho da cauda, né, de ácido graxo. Eu posso ter mais surfactância ou menos surfactância. É uma tecnologia patenteada, gera o que a gente chama de surfactantes funcionais ou catalisadores, e também segue esse modelo, né, esse conceito de tailor-made. Aqui tem alguns trabalhos, né, assim, a gente usa a estratégia, depois que a gente desenvolve, a gente manda para alguns colegas em empresas, ó, testa aí, porque a gente está achando que está muito bom o resultado, é melhor você testar e dar um feedback para a gente. Né? Então, quando você usa sem aditivo, o álcali se mantém para um mesmo capa, num processo compact cooking, né? Depois, quando você, para o mesmo capa, o álcali reduz. Está aqui. O rendimento, obviamente, se eu reduzo o álcali, o rendimento sobe, o consumo específico de madeira cai, teor de sólidos cai também, né? Consequência natural, um balanço matemático, né? E você tem ali um ganho de tração, né? A escala do gráfico mostra que ela é pequena, mas para algumas situações pode ser a diferença entre a celulose prime e extra prime, em algumas situações. E a gente foi para os testes industriais. Tá? Então, testamos com teste de eucalipto, um digestor MCC, e esses dados a gente não tem acesso a todos eles, né? A empresa não passou todos, só passou alguns resultados. Né? Você tem um ganho de viscosidade que leva a uma conclusão que você está fazendo um cozimento mais seletivo, mais suave, né? E provavelmente com ganho em rendimento. Você reduziu as temperaturas do digestor, né? Temperatura na fase MCC e a temperatura no topo em 4 graus, isso a gente sabe que isso dá uma diferença,
em termos de resultado. E a carga alcalina, que talvez é o mais importante, né, caiu de 17,5 para 15,8, né, ou seja, você desengargala todo o ciclo de recuperação. Fizemos também com uma outra variação da fórmula para pinos, né. E aqui você tem, o número é interessante, depois que a gente faz todo um balanço, isso aqui é um balanço usado, a gente usa esse modelo do Fernando Valdebenito, da CMPC do Chile. Depois de tudo isso, você tem ali um ganho, né, de 11%. Parece muito, e realmente é, mas basicamente aqui é uma fábrica BET, tá? Eles faziam 26 cozimentos por dia, passaram, via redução de tempo, fazer 29. Essa diferença aqui já dá os 11%. Né? Então, o cara reduziu o tempo de cozimento, fez mais cozimentos por dia. Fora outros ganhos, né? Você teve ganho de propriedade físico-mecânica, você teve redução de consumo de espumantes, o que a gente chama de intangíveis, né? Eu já me confundi. Linhas gerais, né? Esses aditivos todos eles têm várias potencialidades de aplicação, tá? Óbvio que você não consegue ganhar essas quatro categorias de uma vez só, né? Porque senão seria uma questão milagrosa, né? Você pode melhorar a qualidade da polpa. A gente estamos conduzindo um teste industrial agora, né? Acho que já não está nem mais na fase de teste, né? Onde a empresa reduziu a gramatura do papel extensível, né? E aumentou a fabricação de sacos, né? Absurdamente. Então, você melhorou a qualidade da polpa, você tem aumento de rendimento, redução do consumo específico de madeira, potencialidade de redução da carga alcalina e aumento da capacidade de produção. Se a gente levar isso para o ESG, né, que é outro tema da moda, né, se a gente pegar esses números todos, fazer todos esses balanços, a redução do consumo de madeira leva a uma redução de consumo de combustíveis fósseis, impacto, né, melhor transporte de madeira, mecanização das atividades florestais, aspectos de sequestro de carbono, menor impacto em termos de pegada de carbono. Você tem uma série de ganhos que a gente pode depois ir incorporando nos modelos. E trouxe para o país uma independência tecnológica, porque essa etapa de síntese dessas moléculas abre sempre um leque de oportunidades. Então, você tem uma atualização tecnológica, você tem novos mercados, porque essa molécula ela nasce no mercado, no segmento farmacêutico, então ela abre um segmento que a gente chama de farmoquímica, né, viabiliza o custo no Brasil, né, inclusive o desenho da planta também é inovador, é uma planta que você pode construir em 4 containers, né, ou seja, nós estamos pensando inclusive em redução de transporte, né, você transporta no sul do Brasil e tem que levar para o Maranhão, por exemplo, que eu vou gastar de combustível, fora toda a questão de carbono, combustíveis fósseis, né, isso pode, às vezes, até inviabilizar. Então, a planta está desenhada, né, para ser construída em 3 containers e mais um aqui de utilities, né. E aí vem a provocação final. No final do ano passado, a gente recebeu uma consulta de uma empresa dizendo que mandou material para o ISEGA. Todo mundo conhece o ISEGA aqui. Quer dizer, o ISEGA vai lá, pega uma amostra, como o professor Celso falou aqui, né, ele falou da madeira, mas ele pega uma amostrinha de celulose, analisa lá e fala que tem antracnona. Mas antes ele pergunta, né, ele pede para você dizer, você usou antracnona ou você não usou? Eu já pedi para as fábricas assim, olha, manda uma amostra que tem e diz que não tem, manda uma que não tem e diz que tem, e espera o resultado. Ninguém se fez, não divulgou, não dividiu comigo. Mas se você está procurando, por que eu preciso dizer para você se tem? E eles relataram, numa amostra que não tinha, que tinha. E isso aí, a gente sabe todas as implicações que isso tem em termos de selo, certificação, restrição. Aí a gente volta lá no professor Dom Dimmel, que era lá de Atlanta, da época, a gente trabalhou junto. Eles estavam com um projeto, eles já naquela época, estamos falando de 10, 20 anos atrás, eles já identificaram que as madeiras de folhosa têm antracnona. Então, a madeira já tem, né? E eles identificaram também um gene ligado à síntese de antracnona. E eles estavam tentando fazer o quê? Superexpressar aquele gene,
Para quê? Para a madeira, naturalmente, ter mais antraquinona e deslignificar mais fácil, como é o caso do eucalipto. Bom, se isso anda, né, se agora você já não pode usar mais antraquinona para celulose, mas a antraquinona está na madeira de eucalipto, será que os alemães não vão falar para a gente parar de usar eucalipto? A gente vai deixar isso crescer. A pergunta é: a gente vai deixar isso crescer até quando? Porque isso é um absurdo que eles estão fazendo. Então está ali. Então, o ISEGA reportou a presença de antraquinona em polpa celulósica de uma unidade industrial que não usa antraquinona. Primeira pergunta: eles vão proibir o uso da madeira de eucalipto para celulose? Segunda pergunta, mais simples, que eu já tenho a resposta. Eles estão analisando certo? Não. Eles não usam o estado da arte para essa análise. Não usam. Não usam. O pessoal da Midwest Vehicle, quando a gente consultou um tempo atrás, falou para a gente, olha, lá nos Estados Unidos, a gente manda as amostras lá para o ISEGA, a amostra já extraída. Já manda só o extrato. Né? Então, eu posso entender que eu posso diluir essa amostra também. Eles não estão. Mas esse instituto define o mercado de celulose no mundo. Quer dizer, nós somos o segundo maior produtor mundial de celulose de eucalipto do mundo. Né? Bom, mas e aí? E aí é o que nós estamos trabalhando agora. Não adianta ficar só levantando. Então, nós estamos trabalhando num Laboratório Nacional de Monitoramento e Regulatório de Produtos Florestais, com apoio da USP. Esse laboratório ele deve ser construído aqui no Parque Tecnológico de Piracicaba. Ele tem que ser uma estrutura independente, com o suporte da USP, é óbvio, do Ministério da Agricultura, da Anvisa. A gente tem o suporte jurídico do Escritório Matos Filho, São Paulo, né? E estamos agora buscando o apoio do IBAI das empresas. Tá? Para quê? Para que a gente tenha, no país, a autonomia e a independência regulatória que nos permita desenvolver sem ter que necessariamente depender de uma análise externa. Então, acho que esse é um ponto que a gente trabalha bastante, faz muita pesquisa, muito trabalho, mas, às vezes, uma questão regulatória pode jogar tudo isso por terra. Né? Então, a pesquisa ela não pode ficar só no laboratório. Né? É o que a gente está fazendo agora. Agora, a gente está trabalhando nessa articulação, né, para montar esse laboratório. E isso, estamos falando de coisa assim, é um laboratório que o investimento em equipamento é da ordem de 4 a 5 milhões de reais, ou seja, não é nenhum grande desafio. Né? Basicamente, é um cromatógrafo de última geração que nem no ISEGA tem, onde a gente consegue chegar em PPT, parte por trilhão. E aí a gente vai trabalhar nos extrativos. Entendeu? Aí a gente vai conseguir ver onde é que estão essas coisas. Tá? Então, assim, basicamente, esse é um pouco do trabalho que a gente tem feito, né? Essa ligação próxima, né, da academia com o setor de celulose e papel, mas focando realmente, né, em valorizar o nosso trabalho de brasileiro. Né? Sempre que eu posso falar, eu sempre menciono isso. Nós somos brasileiros e nós somos o segundo maior produtor de celulose do mundo. Não é por acaso, é muito trabalho. Acho que aqui a gente viu um recorte do trabalho que vem sendo feito há 60 anos no Brasil. Né? Então, a gente tem que realmente assumir isso, né, e buscar, né, ocupar o espaço que a gente realmente merece. Obrigado.